Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Mr. No Revolução. E logo de cara eu devo dizer o seguinte, esse quadrinho aqui é um quadrinho que me ofereceu muito mais do que eu esperava. E eu esperava bastante. Mas antes de entrar propriamente nos comentários sobre a história em si, deixa eu explicar um pouco o contexto dessa obra, o contexto de produção dela, quem é o Mr. No. O Mr. No é um título originalmente publicado pela editora italiana Bonelli, a mesma que lança Tex, Dylan Dog, Julia, Mágico Vento, quadrinhos que são frequentemente comentados aqui no canal. Eu comecei a ler materiais da Bonelli há cerca de 2 anos, né? E eu me encantei com esses títulos, né? Inclusive, esse quadro aqui, o Descobrindo a Bonelli, ele é para comentar títulos e personagens com os quais eu tenho contato pela primeira vez. Embora eu já tenha lido histórias do Mr. No, essa versão aqui, bom, é a primeira, até porque esse aqui é o número 1, né? Bom, Mr. No Revolução, ele foi publicado num selo da editora Bonelli, um selo chamado Audate, que é uma espécie de selo adulto da Bonelli, uma espécie de Vértigo para comparar com os quadrinhos americanos. Embora essa comparação seja um tanto quanto injusta. Por que é injusta? Porque mesmo os títulos convencionais da Bonelli, eles são quadrinhos voltados de certa maneira para o público adulto. Eu penso em títulos como Julia Kendall, Mágico Vento, Ken Parker, sei lá, o próprio Dylan Dog. Assim, são títulos que com frequência trabalham temáticas profundas, possuem um roteiro bem elaborado, que trabalham situações tensas do ponto de vista psicológico, são muito bem pesquisados historicamente. De todo modo, o que teve aqui de diferente? Vamos lá. Apareceu um pouco mais de nudez, não é bem isso, né? Apareceu um pouco mais de sexo aqui, de relação sexual. Não é pornografia não, mas o sexo foi graficamente mostrado e não só insinuado, como acontece, por exemplo, no título do Dylan Dog. Aqui nós vimos, por exemplo, 2 pessoas num quarto, tidas como sem roupa e se abraçando. Isso foi mostrado aqui. Repara, não é pornográfico, muito menos do que se vê na maior parte das séries de TV, mas é mais explícito do que normalmente se vê nos títulos da Bonelli. Além disso, a violência aqui também foi um pouco mais explícita. Passa longe do gore, mas foi um pouco mais crua. Fora isso, eu não vejo tanta diferença de tom entre os títulos da Bonelli, os títulos convencionais, e esse título aqui da Audate, pelo menos aqui. Como eu falei, os títulos da Bonelli já tem essa pegada mais adulta, bons roteiros elaborados. Assim, sendo bem sincero, talvez a melhor comparação não seja com o selo Vértigo, seja com o selo Ultimate, selo da Marvel. Bom, para quem acompanha super-heróis, quem acompanha sabe que o selo Ultimate foi o seguinte: a Marvel, no começo dos anos 2000, ela percebeu que os personagens tinham uma grande carga de cronologia, então ela lançou um selo para atualizar os personagens. Eles ganhariam histórias desde o número 1, histórias ambientadas já no século XX. Então teve Homem-Aranha Ultimate, X-Men Ultimate. O Miles Morales, esse Homem-Aranha negro, ele surge nesse universo Ultimate, inclusive. Então esse selo Audate, pelo menos nessa história aqui do Mr. No, me lembra mais isso, uma tentativa de atualização e de colocar o personagem em outro tempo, né? Talvez uma certa diferença na narrativa também possa ser encontrada. Por quê? Por que eu digo que aqui nós temos uma atualização do Mr. No? O Mr. No, ele é uma criação do Sérgio Bonelli. O Sérgio Bonelli é filho do Jean-Luigi Bonelli, que é o criador do Tex. E o Sérgio Bonelli foi editor da Bonelli durante muito tempo. É tido por muitos como um grande editor. Ele criou o Mr. No com o pseudônimo de Guido Nolita. O Mr. No é um soldado que se cansou da guerra e foi viver como piloto particular. Ele vive como piloto particular e boa parte das aventuras do Mr. No se passam no território brasileiro, de maneira especial na Amazônia. Para nós brasileiros é muito bacana ler as histórias do Mr. No, que se passam ali em torno da década de 50, porque nós reconhecemos muito do nosso país ali. É uma característica da Bonelli, as histórias teriam ambientações muito bem pesquisadas. Bom, em 2018,
O Mister No ganhou uma minissérie em 7 edições. Uma minissérie cujos 2 primeiros números estão nesse encadernado aqui, tem a seguinte premissa: como seria o Mister No se ele tivesse nascido 25 anos depois? Em vez de lutar na Segunda Guerra Mundial, tivesse lutado na Guerra do Vietnã. Bom, atualiza o Mister No jogando ele mais para frente, fazendo ele mais jovem, vamos colocar assim, e mudando o momento histórico no qual ele vive suas aventuras, mas mantendo a essência, alguém que se cansou da guerra, que vai viver na Amazônia em algum momento. E é a partir dessa premissa simples que o roteirista Michele Maciero e o desenhista Matteo Cremona constrói uma história que é cheia de beleza e sofrimento. Vou mostrar um pouco os desenhos para vocês enquanto falo. O Mister No, tanto o clássico quanto esse de Revolução, é um personagem muito humano mesmo. Ele possui defeitos, ele possui limites, mas ele é portador de uma certa nobreza de caráter. Ele não é um bom moço convencional, a gente vê, por exemplo, ele enchendo a cara, mas ele é alguém que, se vê uma outra pessoa sofrendo uma injustiça, ele vai comprar a briga do lado do injustiçado. Nessa história aqui, nós não vemos o Mister No na Amazônia, nós vemos a terrível experiência do Mister No na guerra do Vietnã. Isso aqui é quase que uma espécie de Mister No ano 1, brincando um pouco assim. A experiência dele na guerra, os horrores que ele testemunhou lá. De todo modo, a história não fala só desse momento da guerra, ela se passa em 2 tempos. Nós vemos o Mister No na guerra, mas na guerra ele rememora os meses antes do alistamento chegar a ele. Ele sofre um alistamento compulsório, como aconteceu com várias pessoas na época da guerra do Vietnã. E nesses momentos que precederam a sua ida para a guerra, nós vemos o amor dele por uma moça que possuía diversos problemas. Por exemplo, era corroída pela dependência química. E, inclusive, acontece que o Mister No tem a oportunidade de fugir da guerra, de passar a fronteira do Canadá, ser uma espécie de desertor, porque ele foi pego assim, tipo, não foi voluntário, né? Foi um alistamento obrigatório. E ele tem essa oportunidade, ele decide ir e no último momento ele escolhe não ir para o Canadá. Ele escolhe realmente servir ao exército e o motivo pelo qual ele fez isso é de partir o coração aqui, pelo menos da forma que é apresentado na história. Ou seja, nós vemos aqui que os sofrimentos do Mister No não começaram com a guerra. A dor e a melancolia que ele carrega por baixo do seu comportamento jovial, ele já experimentava antes, né? Na guerra, o que ele experimentou não foi essa melancolia que ele já tinha antes, foi o horror de situações de desumanidade extrema. E algo que eu achei muito bacana aqui é que nós vemos a origem do nome Mister No, que é um apelido. O nome dele é Jerry Drake. Inclusive eu lembrei de uma história da versão clássica do personagem em que se falava que possuía várias versões para a origem desse apelido. Aqui o roteirista opta por uma, e é uma que é bem forte, assim, é uma que é bem forte. O roteiro, na minha opinião, é primoroso. Ele é simples no sentido narrativo, né? Uma narrativa simples, mas muito fluida, é uma situação cheia de dramas, personagens muito bem apresentados, assim. O protagonista então é muito bem construído, mas os coadjuvantes também possuem voz e humanidade, assim. Eles são frágeis, cheios de defeitos, prisioneiros de vícios e situações difíceis. Boa parte deles são trágicos e críveis. Inclusive a gente consegue ter uma forte empatia com o destino de muitos deles. Bom, os desenhos, como vocês estão vendo, são bem bonitos e as cores funcionam bem. Vale dizer que essa aqui é uma série que foi originalmente colorida. Na Bonelli, tradicionalmente, nós vemos quadrinhos em preto e branco. E essa edição aqui, ela me lembrou muito quadrinhos franco-belgas. Primeiro pelo formato, que não é o formato tradicional Bonelli, eu só peguei uma edição do Mister No da Editora 85, que sai no formato tradicional da Bonelli. Olha a diferença, né? Esse formato aqui é bem maior.
Mas não é só isso, né? A própria narrativa tem características que lembram o quadrinho franco-belga. E embora isso aqui seja uma minissérie, o primeiro volume de uma minissérie, a minissérie teve 7 partes, eu imagino que a Panini vai publicar em 3, porque aqui nós temos os números 1 e 2, então deve ser 2, 2, 3, 2, 3, 2, imagino que 2, 2, 3, né? Embora seja uma minissérie, isso aqui funciona como uma graphic novel isolada. Isso é muito comum na Bonelli. As histórias darem uma sensação de completude. Os títulos de Bonelli, no geral, são assim. Os diálogos criados pelo Macieiro são muito bons. Eles são poéticos e coloquiais ao mesmo tempo. E isso torna esses diálogos críveis. Isso é muito legal. Ah, uma coisa, né? O Mr. No clássico, ele é publicado aqui no Brasil pela Editora 85, que vende sob o sistema, assim, ela não distribui para a banca, só na loja da Editora 85 e também na Amazon. Vou botar o link aqui na descrição, tanto o link dessa edição Mr. No Revolução, que é da Panini, quanto os da 85. Já saíram 3 números. Eu imagino que o quarto já deva estar vindo por aí. Já saíram 3 números aqui. Isso aqui é essa versão mais clássica de histórias que se passam aqui no Brasil. Vou deixar tudo aqui quem tiver interesse. São histórias que eu curti bastante, inclusive tem reviews aqui no canal, quem tiver interesse. Mas voltando a esse aqui, é um belo quadrinho, das minhas melhores leituras de outubro, e eu acredito que vai ocupar um posto aí, uma posição das minhas melhores leituras do ano. Espero logo aí ler o Deadwood Dick e o Shambara, que são esses outros quadrinhos da Bonelli que a Panini lançou. O Shambara tem na loja da Panini, acabou de sair. Deadwood Dick já saiu em outras lojas também, na Amazon, né? Esses também são, pelo menos o Deadwood Dick também é um quadrinho selo Audate, que tem essa pegada aí mais adulta e fala sobre um cowboy negro. Já o Shambara, ele é um quadrinho sobre samurais. Estou doido para ler os dois. Assim que eu ler, comento por aqui. Eles foram lançados, o Deadwood Dick junto com o Mr. No, praticamente, e o Shambara aí um mês depois. Bom, tá aí meus comentários. Belo quadrinho, mais uma vez aí a Bonelli mandando muito bem. Inclusive eu recomendo, se você não conhece a editora, sai muita coisa legal. Dá uma explorada aqui no canal, tem algumas playlists, tem a playlist do Dylan Dog, tem uma do Ken Parker, tem uma do Tex, tem uma sobre resenhas Bonelli, sobre outros personagens. Dá uma olhada, realmente merece. E tem a Descobrindo a Bonelli, como eu falei. Bom, parando por aqui, agradeço por você ter visto o vídeo. Peço teu joinha, não esquece de dar ele se você gostou do vídeo. Não esquece de compartilhar o vídeo, mostrar para outros, é isso que faz o canal crescer. É claro, se inscrever no canal também, caso tenha chegado por agora. Parando então por aqui, um abração e até o próximo vídeo.